aqui. Amém. Meninas, essa semana eu postei no grupo, na verdade não foi eu quem postei, não. Foi a... Deixa eu só ver se o negócio está aberto aqui, que eu tenho que abrir. Acho que está. A Vanessa postou no grupo uma ministração do pastor Cláudio Romero, que ele é meu amigo, e ele é topzera, falando sobre escrevendo a sua própria história. E aí eu ouvi a ministração, é fantástica. Se você ainda não assistiu, assista, tá? E depois que eu ouvi essa ministração dele, eu comecei a pensar muito nisso e falei, não, eu quero falar sobre isso com as meninas. Então, por isso, esse é o tema, né? Quem está escrevendo a sua história? Então, inicialmente, quando eu te faço essa pergunta, qual é a resposta que você tem? Quem está escrevendo a sua história? Eu falo que é eu mesmo, né? Eu mesma. Soninha, quem está escrevendo a sua história, Soninha? Você é a autora da sua própria história? Hoje sou eu. Ah, muito bem. Mas muitos e muitos anos era qualquer pessoa. Eita. Janice, você está podendo falar? Eu saí aqui lá da cozinha, que meu marido está almoçando. Tá. Eu posso dizer para você que agora eu estou escrevendo a minha própria história. Tudo bem. E ninguém aqui pensa que Deus está escrevendo a sua história, não? Eita, é só uma pergunta, é só uma pergunta, entendeu? Será que Deus é o autor da sua história? Paulinha, quem está escrevendo sua história, Paulinha? Com certeza. Deus que está escrevendo a minha história, Ele que está reeditando todas as linhas, as cartas. Embora eu tente pegar o controle dela todo o tempo, mas Ele está tentando falar para eu deixar Ele escrever a minha história. Pelo cabelo daí, onde que eu estou. É a sua internet que está, porque para mim seu áudio está picando um pouco. É só para mim ou para vocês também, meninas? Eu estava escutando bem. Então é a minha internet que está besta. Hoje ela está bem esquisitinha. Eu estou do lado do Wi-Fi. Não, deve ser a minha aqui. Eu quero até ver, porque eu estava lá no quarto e ela estava conectada no repetidor. Espera aí que eu vou colocar aqui na sala. Espero que não caia. Cadê? Me dá o sniper aí. Espera aí, só um pouquinho. Espero que não caia, viu, gente? Eu vou direto aqui. Se cair, eu vou tentar voltar para o mesmo link. Cadê? Ué, sumiu. Repetidor 5G, não. Peraí. Já estou no sniper, já deu certo. Então, agora a pergunta é: Deus é o autor da sua história ou ele é o roteirista da sua história? Agora eu vou perguntar qual que é a diferença. Então, quando que você é vai fazer, roteirista quando é o você que vai vive? fazer um roteiro de viagem, é o planejamento, não é? Ah, tá, ok. Eu vou passar em tal lugar, papapá. É possível que você faça uma viagem com um roteiro de outra pessoa. Uma pessoa, É verdade. né? As agências de viagem, elas estão cheias de roteiros de viagens. Aí você chega lá, eu quero viajar, sei lá, quero ir para a Disney. Qual Disney? Da Flórida, né? A Disney de não sei onde, né? Tá. E aí ela vai te dar os possíveis roteiros. Entendi. Entendeu? Então, vamos colocar assim. Nesse caso, Deus é o escritor e eu sou o roteirista, eu acho. Que às vezes eu faço correto, às vezes eu faço a vontade de Deus, às vezes eu faço a minha própria vontade, volto para trás.
Mas tentando vamos pensar caminhar aí assim, cada dia. numa questão da viagem. Quem faz a viagem? Você ou a agência? Eu, né? Você. Quem planejou? Uhum. Se eu Quem vou comprar planejou na o seu agência, na roteiro? agência, mas normalmente, quando eu faço as minhas viagens, eu mesmo organizo, porque eu gosto de Escolher. investigar coisas de escolher, não o que a agência tem preparado. Eu nunca vou por agência. Né? Mas se eu peço, se eu vou a uma agência, se eu mesma não quero planejar esse roteiro, eu vou na agência e eu pego um roteiro pronto e eu sigo aquele trajeto. Tá? Sim. Eu entendo, na minha opinião, bem pessoalzinha mesmo, eu entendo que Deus, ele escreve o roteiro da nossa história. Eu acho que Deus fala, olha, você vai passar aqui, aí aqui você vai parar um pouco, aqui você vai fazer não sei o quê. Para mim, ele organiza, mas ele nos dá liberdade para seguir ou não o roteiro que ele cria. Isso mesmo. É o que eu queria dizer. Eu não costumo me explicar, mas é isso mesmo. Sim, Deus tem tudo palavras à preparado parte, e a gente... Né? Então, a gente sabe que o planejamento é dele. Eu é que sei, né, os pensamentos que tenho sobre ti. Né, pensamentos de paz e não de dano, para que tenha... Gente, tem uma versão desse versículo que é a que eu sou mais apaixonada. Para que tenhas o fim que você desejar. Aí já é com nós, né? É com cada um. Então, é isso. Sonha, planeja, imagina, queira. Né? A gente tem um desejo de um sonho. A questão é que Deus vai levar você até o fim deste sonho, só que ele vai te dar numa versão infinitamente melhor. É como se eu planejo viajar para a Disney de classe econômica. Quando eu chego no aeroporto, Deus fez uma reserva para mim na primeira classe. Eu vou chegar no mesmo lugar. Eu planejo, né, ir para, sei lá, eu planejei ir para o Beto Carreiro. Quando eu desci lá, não era o Beto Carreiro, era a Disney. Sabe? Então, eu entendo que a gente cria a nossa própria história. Deus, ele vai nos guiando na nossa história, mas ele sempre nos dá uma versão muito melhor do que aquilo que a gente está sonhando. Eu vejo esse versículo não com o pensamento de que aquilo que Deus planejou é diferente do que eu estou planejando. Eu entendo que o planejamento de Deus ele é muito próximo do que eu estou planejando. Por quê? Lá em 2 Coríntios, se não me engano, é Coríntios? Eu já citei esse versículo aqui, alguém até no momento, quer ver? Espera aí, deixa eu ver qual que é. Eu tenho a mente de Cristo. Não, mas nós temos a mente de Cristo, né? Nós temos a mente de Cristo. Deixa eu ver qual que é o versículo. É 1 Coríntios 2:16. Só que antes do 16 eu tenho que voltar um pouquinho. É 1 Coríntios 2. Deixa eu ver o 11, mais ou menos. Ó, no versículo 8, não, no versículo 9, ele diz assim: é a isso que as escrituras se referem quando dizem: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, num primeiro momento, lá no Antigo Testamento, as escrituras diziam que ninguém poderia supor o que Deus estava preparando para aqueles que Deus ama. Só que hoje nós sabemos que esse mistério era Cristo. Aquilo que Deus não havia revelado no Antigo Testamento, ele revelou no Novo Testamento. Ele revelou em Jesus e a partir de Jesus vem o Novo Testamento. Aí ele segue assim: mas foi a nós que Deus revelou essas coisas por seu Espírito. Então, aquilo que no Antigo Testamento ele não revelou, a nós ele revelou. Pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus.
Pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa, senão o próprio espírito dela? Então, o meu espírito conhece os meus pensamentos. Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. Só que um pouquinho antes ele disse que foi a nós que Deus revelou essas coisas por seu Espírito. Então, o Espírito Santo, que conhece os pensamentos de Deus, vem habitar dentro de nós, ele traz os pensamentos de Deus com ele para dentro de nós. Isso não é mistério para a gente. Da mesma forma, ninguém conhece o pensamento. E nós recebemos o Espírito de Deus, com os pensamentos de Deus, e não o Espírito deste mundo. Por que que nós recebemos o Espírito de Deus? Para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente. E aí a gente vai pensar em tudo que, para mim, que está em volta de sozo. Né? A palavra sozo, ela vai indicar salvação, mas ela também vai trazer junto cura, paz, prosperidade, né? Ela vai trazer tudo isso junto, abundância. Quando lhe dizemos isso, não empregamos palavras... Não é isso não, peraí, que eu acho que eu bati o dedo aqui. Não, é isso. Tá. Quando lhe dizemos isso, não empregamos palavras vindas da sabedoria humana, mas palavras que nos foram ensinadas pelo Espírito, explicando verdades espirituais a pessoas espirituais. Mas o homem natural, ou seja, o homem que não tem o Espírito Santo dentro de si, o homem que é guiado pelos seus instintos e não pelo Espírito, o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado por outros, pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Se nós temos a mente de Cristo, é porque nós conhecemos os pensamentos de Deus a nosso respeito. Então, eu não consigo pensar que o que Deus sonhou para mim é que eu fosse uma psicóloga e eu sou uma professora. Eu entendo que se eu estou fluindo como professora, é porque era isso que Deus queria que eu fizesse. Se eu estou fluindo como mãe, é porque era isso que Deus queria que eu fizesse. Agora, eu sou, sei lá, vou falar de mim, exatamente de mim. Área de exatas não é para mim. Cálculo, essa coisa toda, isso não é para mim. Uma vez eu me lembro assim, eu penei horrores para fazer uma regrinha de 3. Eu corria num parque que o lago tinha 900 metros. E eu tinha uma velocidade por quilômetro, por 1.000 metros, eu tinha que correr o quilômetro para não sei quantos minutos. E aí, poxa, mas como é que eu vou saber se eu estou dentro do que eu tenho que correr com um negócio de 900 metros? Eu tinha que fazer uma regrinha de 3. Gente, vocês não têm noção do que eu passei naquilo. Agora, imagina que eu, com toda essa minha limitação para a área de exatas, resolva ser engenheira, professora de matemática, física. Não vai rolar. Então, quando a gente pergunta quem está escrevendo a nossa história, a gente recebe um monte de coisas, a gente já traz no nosso espírito um monte de informações a nosso respeito. Imagina que você vai escrever uma narrativa e você constrói um personagem que tem 28 anos de idade, é uma mulher de 28 anos de idade, que ela é mãe de 3 filhos, ela é casada há 12 anos, ela é empreendedora, essa foi a personagem que você criou. E aí, na hora de você escrever a sua história, você escreve a história de uma médica. Como assim? Cadê aquela personagem que você criou antes? A história que você está escrevendo não está alinhada com o personagem que você mesmo criou. O que eu entendo? Quando o autoconhecimento nos ajuda a saber como Deus nos criou, como Deus nos capacitou, o que ele nos deu quando ele construiu o nosso personagem, a nossa persona, a nossa pessoa.
Quando ele estabeleceu sonhos para a gente, o que ele nos deu? Quais foram as ferramentas que Deus me deu? Ah, Deus me deu isso, me deu isso, me deu isso, me deu isso. Deus me deu machado, Deus me deu serra, Deus me deu serrote. Ah, então Deus quer que eu seja torneiro mecânico. Não faz sentido. Quando a gente tem determinadas habilidades e a gente quer chegar, sei lá, eu tenho habilidade para ensinar, então eu quero ser professora. O fato de eu ter habilidade para ensinar não é suficiente para me tornar uma professora. Uma pessoa que tem facilidade para escrever, isso não faz dela uma escritora ou uma professora de português. Uma pessoa que tem habilidades com administração financeira, isso não faz dela um contador, um administrador, só porque ela tem a habilidade. O que ela precisa? Ela precisa de uma capacitação, de uma formação, para que ela possa fluir com autoridade nos talentos que ela já tem. Da mesma forma, Deus nos deu habilidades e nós precisamos de um processo para a gente desenvolver essas habilidades, para que a gente possa exercer o que Deus tem para nós com autoridade. Então, Deus nos dá uva e Ele sonha que a gente se torne vinho. É da mesma natureza. O sonho de Deus para mim é da mesma natureza das capacitações que Ele me deu. Deus não me capacitaria para uma coisa querendo que eu fluísse em outra. O que eu preciso para de uva me tornar vinho? Processo. Eu preciso ser esmagada, eu preciso ser fermentada, eu preciso ser colocada num recipiente adequado, que vai suportar aquela fermentação, e aí eu vou ser uva. Agora, Deus não faria de você água querendo que você se tornasse vinho. E tem gente que quer isso para a própria vida. Tem gente que é água cristalina, transparente, e quer ser vinho. E não consegue entender por que não chega lá. Porque as suas capacitações não te levam nessa direção, te levam em outra. Aquilo que você flui não te leva nessa direção. Então, às vezes a gente fica assim, eu não sei o que os sonhos de Deus para mim. Você não sabe os sonhos de Deus para você porque você não se conhece. Ô, Paula, o que você está arrumando? Que eu estou vendo, você está entrando dentro de um guarda-roupa? O que você está fazendo? Não, eu estou de mudança. Lembra que eu falei para você? Eu estou tendo que colocar minha casa em ordem. Tá bom, lembrei. Tá aqui, ó. Isso. Essa já é a casa nova? Essa é a casa antiga, que está sendo nova de novo. A casa antiga ainda? A casa antiga que está sendo reformada. Mas essa já é a casa onde você vai morar. Essa já é a sua nova casa. Então tá. Então no final da reunião a gente tem que orar, né? Por essa passagem, por essa nova etapa que você vai começar a viver, com certeza. Amém. Mas no início, meninas, como algumas de vocês ainda não estavam aqui, eu perguntei sobre quem é o autor da nossa própria história. E aí eu joguei uma perguntinha, que isso acontece sempre com a gente. A maioria das meninas afirmou aqui categoricamente, eu sou a autora da minha história. Eu estou escrevendo a minha história. Antes, qualquer pessoa escrevia a minha história. Hoje, eu escrevo a minha história. Aí eu joguei uma perguntinha. É você que escreve a sua história ou é Deus que escreve a sua história? E, de repente, toda a convicção que as meninas estavam no início, de repente, elas tremeram. Opa, e aí, agora? Será que sou eu que tenho que escrever? Será que é Deus que tem que escrever? Não que eu tenha feito papel do diabo, mas é isso que o diabo faz com a gente o tempo inteiro. Nós estamos convictas de alguma coisa, aí ele vem e joga uma semente de dúvida. E aí você começa a duvidar daquilo. É muito certo isso, porque Deus já tinha me avisado que eu ia precisar ficar na minha sogra de novo. E ele já vinha trabalhando isso em mim e eu tinha aceitado.
Porém, o meu marido sempre dava uma escapada e falava, ai, não, a gente ganhou mais tanto tempo na casa. Ai, não, nós não vamos precisar. Quando, de repente, você vai precisar. Não adianta ele querer escapar, é para você, a cura é em você, ele não está entendendo. E eu entrei em desespero, porque eu já tinha tirado da minha cabeça, né? Aí, com toda a calma, meu filho entregou daí o Gênesis 18, aí acabou com tudo, né? Aí... É isso, né? Mas ele cuida, né, Paulinho? Ele traz a gente de volta para o lugar, ele não deixa a gente passar por sofrimento que a gente não precisa, não. A gente é que mete a cabeça, mas ele não. Então, aí o que eu falei? Qual que é o entendimento que eu tenho? Deus, ele cria o roteiro. Quando você vai fazer uma redação, você cria um roteiro. Quem vai ser o personagem? Onde isso vai passar? Quando isso vai acontecer? O que vai acontecer? Como é que vai ser o início? Como é que vai ser o meio? Como é que vai ser o fim? Quando eu dou aula de redação, eu ensino os meus alunos a fazer o roteiro da redação. Seja de que tipo de redação for, você escreve com mais segurança se você criar um roteiro. E aí você vai desenvolvendo aquele roteiro. Então, o entendimento que eu tenho inicial é que Deus, ele cria o roteiro da nossa história. Mas aí ele pega o roteiro e fala, filho, o roteiro é esse. Toma a caneta. Agora você escolhe se você vai seguir o roteiro que eu preparei para você ou se você vai escrever uma história diferente. Agora, o roteiro que eu preparei, eu sou profissional. Meu roteiro é mais bonito. Você está começando a escrever agora e tal. Tem algumas coisas que você vai fazer que vão ficar até bacanas, que vão ser até legais, mas elas não vão durar muito tempo. O roteiro que eu preparei para você, ele foi totalmente preparado, sonhado, estabelecido desde antes do ventre da sua mãe. Então, independente... Pode falar, quem ia falar aí? Cícera, é assim, antigamente, quando eu comecei a ter autoconhecimento, aí eu nem sabia que quem escrevia minha história era meus pais, depois o meu ex-marido, depois a amizade. Aí, agora eu tomei as rédeas da minha vida, né? Aí eu vou para onde eu quero. Onde eu quero, eu não vou mais para onde me levam, como antigamente. Mas exatamente. Eu digo que nenhum plano do Senhor se frustre, porque os planos do Senhor se completam na minha vida. Mas, na verdade, a gente nem precisa orar por isso. Porque a palavra me garante que os planos dele não se frustram. Eu não preciso ter medo. Tenho um livre-arbítrio e posso mudar? Então, não, você pode não cumprir. Você pode não cumprir os planos. Sim, aí, certo, não cumprir. Graças a Deus, amor. Graças a Deus. Tá bom, vida. O que eu vejo, sabe, Soninha, que a gente, quando é filho, quando a gente sabe o que é filho, igual a Paulinha falou, ela até deixou-se iludir. O Espírito Santo já tinha falado, você vai para a casa de sua sogra. Demorou para se cumprir. E ela, como ela não queria, ela falou, beleza, não vou precisar ir. Mas já havia sido falado para ela antes. Então, deu volta, e ela chegou onde ela tinha que ir. Então, por isso que eu entendo que os planos de Deus, eles não se frustram. Você pode desviar, estilo Jonas. Deus falou, Jonas vai para Nínive. Jonas pegou o navio na direção contrária. Só que o coração de Jonas era do Senhor. O nosso coração é dele. Eu retardo, mas ele se cumpre, né? Posso exatamente. O entendimento que eu tenho é esse. Agora, quem não está em Jesus, a história é outra. Porque aí eu não tenho conhecimento de nada, eu não tenho conhecimento de Deus, eu não tenho conhecimento dos planos dele para mim, dos sonhos dele para mim. Eu não sei quem eu sou, porque se eu soubesse quem eu sou, eu já estaria em Jesus. Aí a história é outra. Mas para nós, sim,
Não tem como. É o que eu falo. Eu preciso olhar para a Bíblia e entender que tudo que a Bíblia diz é verdade. Não pode ser verdade. É. Então, quando a Bíblia diz que nós não somos daqueles que retrocedem, significa que, por mais que pareça que está acontecendo algum retrocesso na minha vida, a minha mente tem que estar de isso não é retrocesso. Isso pode ser estratégia de Deus para recuar, para poder passar por uma situação. Estratégia de guerra. Recua, avança, para. Mas não pode ser retrocesso. Eu não estou voltando para o Egito, porque a palavra me garante que eu não posso mais voltar para o Egito. A palavra me diz que os sonhos de Deus são melhores que os meus. Então, eu não preciso orar para que os sonhos dele sejam melhores que o meu, porque eles já são. Isso já é uma verdade. Então, eu agradeço, Senhor, obrigado, porque os teus sonhos vão se cumprir na minha vida. Os teus planos, eles já se cumpriram na minha vida. Mas eu peço que o Espírito Santo me ajude a não retardar, me ajude a não ver a manifestação dos teus sonhos. O meu marido vai falar aqui comigo agora a respeito de oração. Hoje de manhã eu orei por ele, porque ele ainda está enfrentando alguns desafios, depois que ele voltou para casa, na saúde, e eu falei, Senhor, nós sabemos que andamos em saúde divina, nós cremos que ele já está curado, mas eu te peço, permita que eu veja a manifestação mais rápido. Então, eu não estou falando que ela ainda não se manifestou. Estou dizendo que eu ainda não vi. Mas eu quero ver. Abre os meus olhos, me deixa ver. Me deixa viver. Porque quando a gente fala assim, Deus, deixa eu só ver o que as meninas escreveram no chat aqui. Eu que estou travando? E eu já mexi na internet aqui, gente. O que você não ouviu? Que aí eu repito para você. Está travando ainda ou já parou de travar? Eu não sei. Você quando falou, aí parou. Você... Para mim tá normal. Para mim também tá normal, viu? Eu escutei. Então tá. Enfim, o que eu preparei para a gente hoje? Voltando um pouquinho, né? Quando eu dou aula de redação, de texto narrativo, é isso aqui. É isso aqui que eu apresento para os meus alunos. Um texto narrativo, eu posso escrever um texto narrativo, eu vou ler texto narrativo na primeira pessoa ou na terceira pessoa. O que é um texto com foco narrativo em primeira pessoa? Eu compartilho depois, Soninha. Se não quiser, não precisa guardar isso, não. O que é um texto narrativo de primeira pessoa? É o texto em que o personagem conta a sua própria história. Então, sei lá, Paulo. As cartas de Paulo são escritas, pelo menos inicialmente, na primeira pessoa. Eu, Paulo, apóstolo do Senhor, papapá. Textos escritos na primeira pessoa. Agora, Lucas. Lucas, ele é um evangelista que não foi um discípulo direto. Ele não foi um dos apóstolos que esteve com Cristo. Lucas é um evangelista que escreve uma carta para um amigo, né? No início do Evangelho de Lucas, a gente vê ele falando isso. Se não me engano, é Tíquito, que é o nome do amigo dele. Ele está escrevendo para esse amigo, contando todos os testemunhos que ele ouviu. Então, a narrativa de Lucas predomina a terceira pessoa, porque ele fala do outro. A primeira pessoa sou eu que falo, a segunda pessoa é quem me ouve, e a terceira pessoa é de quem eu falo. Então, há narrativas em que elas são centradas na primeira pessoa, mas aí qual é o problema de uma narrativa assim? Eu só conheço o ponto de vista do narrador.
A clássica história de Dom Casmurro, né, que conta a história de Capitu e Bentinho, a gente tem Bentinho contando uma história em que ele afirma que foi traído por Capitu. Mas eu só conheço o ponto de vista do Bentinho, eu não conheço o ponto de vista da Capitu na narrativa. Já uma narrativa na terceira pessoa, ela é uma narrativa que ela vai ser mais ampla, mas ela não vai conseguir ser tão detalhista. Porque, vamos supor, se eu for te contar uma história de amor, o que eu vou dar mais detalhes? Se eu contar a história de amor que eu vivi ou a história de amor que a minha prima viveu? A minha eu vou ter mais detalhes. Então, falando apenas de narrativa, olhando só para a questão aí de sala de aula, tá? Esses são os dois caminhos que a gente vai construir uma narrativa. Personagens, eu vou escolher quem são os protagonistas. Eu só posso falar que eu tenho personagem antagonista quando ele vai contra o protagonista. Então, é o bem e o mal. Sempre que eu tenho o mocinho e o vilão, o mocinho é o protagonista, o vilão é o antagonista. O tempo da narrativa pode ser uma narrativa com tempo cronológico, começo, meio e fim, começa no início do ano e termina no fim do ano, começa no início da semana, termina no fim da semana. Ou pode ser uma narrativa que a gente chama de tempo psicológico, que é quando a narrativa se passa dentro da cabeça do personagem. Então, a gente, quando está conversando, a Soninha falou um negócio ali, e não sei o quê, da cachoeira. Soninha, falando em cachoeira, você vai no churrasco? A gente, às vezes, quando está conversando com uma pessoa que a gente tem uma ligação, a cabeça da gente faz isso, ela dá um monte de volta. Aí. A minha mãe, por exemplo, a minha mãe é ótima, a minha mãe, ela conversa comigo, ela continua, ela conversou. Aí a gente parou de falar, desligamos o telefone e tudo. 3, 4 dias depois, ela continua a falar comigo a história que ela finalizou naquele dia. E eu consigo fazer esse link com a história anterior, porque a gente tem muita ligação. Então, a minha mãe conversa comigo mais no tempo psicológico do que no tempo cronológico. Eu viajo dentro da cabeça dela junto com ela. O espaço de uma narrativa pode ser dentro de uma casa, dentro de um escritório, ou pode ser um espaço externo, ao ar livre. Então, a gente vê muito em novela. Cenas da novela são internas, cenas da novela são externas. E o discurso? O que é o discurso direto? Quando o próprio personagem fala, que tem lá os travessões em que o personagem vai falando, e o discurso indireto, quando o narrador apresenta. Então, assim, mãe, eu estou com fome. Discurso direto, o personagem falou. E Carolina falou com a mãe que estava com fome. Aí é o discurso indireto, eu não tenho uma fala da Carolina, eu só tenho a mensagem da Carolina. E aí eu quero pegar agora esse contexto e trazer para a construção da história da nossa vida. A gente vai mudar um pouco isso, é óbvio, não dá para ficar 100% fiel, mas eu só queria fazer essa comparação. O que acontece na construção da nossa história? A nossa história ela é contada a partir do foco narrativo de Deus ou a partir do foco narrativo do mundo. A minha história, né? A voz que conta a minha história é a voz de Deus ou é a voz do mundo? Será que eu estou... quando eu falei, né, que tem um foco de primeira pessoa e um foco de terceira pessoa. Quando eu estou vivendo essa história em primeira pessoa, de repente alguém chega na igreja e a pessoa tem uma palavra para você, né? Eis que te digo, Deus manda te dizer isso, isso, isso e isso. Uma vez eu estava numa igreja, eu estava fazendo rema, e era um culto de oração na quinta-feira, a igreja que eu fazia o estudo bíblico lá, o seminário bíblico, era a mesma que eu congregava. E o professor que dava aula no seminário, ele estava sempre presente nos cultos da igreja. Era um culto de oração, coincidentemente eu estava do lado do professor. O pastor sempre mandava no final orar, homem com homem, mulher com mulher. Nesse dia o pastor vira e fala:
ore para a pessoa que está do seu lado. Eu falei, misericórdia, é o professor da matéria que está dando aula. Como é que eu vou orar por esse homem? Aí, ele veio orar para mim primeiro, e ele começou a falar comigo, porque aquela palavra vai se cumprir, e que Deus está falando isso. Eu falei, caramba, de que palavra esse homem está falando? Será que Deus falou alguma coisa comigo e eu não estou sabendo o que é? Eu comecei a tentar achar alguma coisa que entrasse em confirmação com o que ele estava falando para mim. Quando eu fui orar por ele, eu orei com uma simplicidade normal, minha, e ele abriu a boca de orar. Chorou igual uma criança. Aí, o que acontece? Às vezes, as pessoas vêm com uma profetada e não com uma profecia. Te entrega e fala que Deus está te falando isso. Quando você tem relacionamento com Deus, a gente aprende que profecia é a confirmação daquilo que Deus já te falou. Um dia, um professor do Rema disse para mim, prepare-se para escrever muitos livros. Só escreva, eu vou prover. No meu coração, eu já havia escrito um livro antes, mas depois eu joguei ele fora. Então, eu sabia que eu sei escrever. Isso tudo, tem a ver, não que Deus já tivesse me falado que um dia eu escreveria muitos livros, mas havia uma série de coisas dentro de mim que testificavam o que aquele professor falou comigo. Ok. 2 anos depois, eu estava vivendo aquela palavra. Então, eu preciso entender que, às vezes, essa primeira pessoa precisa ser a primeira pessoa de Deus. Às vezes, eu preciso ouvir do próprio Deus. Às vezes, o que as pessoas vêm falar comigo, às vezes até coisa boa. Tinha um menino na igreja, o Cris, que onde ele chegava, ele elogiava todo mundo. Você é uma mulher iluminada, você é isso, você é aquilo, você é aquilo, você é aquilo. Eu falei com ele, Cris, elogio falso também é mentira. Porque eu não tenho que ficar simplesmente elogiando as pessoas, não, eu tenho que ser sincera e falar aquilo que é verdadeiro que está na pessoa e que está ali saltando aos meus olhos naquele momento. Eu não sou o tipo de pessoa que sai fazendo elogio para os outros porque eu acho que eu tenho a obrigação de elogiar. Não. Às vezes tem elogio que eu vou fazer que a pessoa talvez nem entenda que eu estou fazendo um elogio naquele momento. Mas a gente precisa se conhecer, a gente precisa conhecer a Deus, ter relacionamento, para a gente saber quando que é Deus falando através de uma pessoa, mas independente disso, eu tenho que estar sempre ouvindo aquilo que Deus fala a meu respeito. Ah, Cícera, mas eu não escuto Deus. No sentido de audível. Deus não é uma voz audível. O Espírito Santo não fala de forma audível comigo. Bem-vinda ao clube comigo. Ele também não fala. Ele fala comigo na palavra. Ele fala comigo no louvor. Um dia eu estava aquela... Eu quero conhecer Jesus. Não sei se é esse louvor, eu quero conhecer Jesus. Que aí eu estava lá, eu quero conhecer Jesus e tal, e meu marido do meu lado. E aí, de repente, eu olhei para ele e falei, mas Jesus está dentro dele. Por que eu quero conhecer Jesus através de todo mundo, mas eu não quero conhecer Jesus através dele? Por que eu tenho que achar que para eu ter uma coisa espiritual tem que ser de uma pessoa que eu penso que é espiritual? Por que às vezes a gente fica mascarando tanto, enfeitando tanto, romantizando tanto a nossa espiritualidade? Quem falou que para ser espiritual tem que descer fogo? Quem falou que para ser espiritual tem que arrepiar? Então, às vezes, Deus vai falar comigo num versículo. Outro dia eu estava lendo, quando Jesus estava falando sobre o odre. Ninguém coloca vinho novo em odre velho, né? Porque o odre não vai resistir, lá em Lucas. E aí, no finalzinho, a respeito do vinho, Jesus diz mais ou menos assim, que quem já tomou o vinho novo, o vinho velho, não vai querer tomar o vinho novo. Deixa eu achar o versículo mais.
Vinho novo, odre. Versículo. Eu estava em Lucas. Lucas 5:39. Então, vamos lá em Lucas 5. O último versículo é que Jesus fala sobre isso. Lucas 5. E ninguém que bebe o vinho velho escolhe beber o vinho novo, pois diz, o vinho velho é melhor. Mas Jesus não veio trazer o vinho novo? E aí ele está falando que ninguém que bebe o vinho velho escolhe beber o vinho novo, pois diz, o vinho velho é melhor. O que é o vinho velho? É o velho homem. Nós, por nossa conta, nós jamais escolheríamos o vinho novo. Por quê? Porque a carne gosta de pecar. A carne tem prazer no pecado. A carne tem prazer na preguiça. Gente, fala a verdade, se a gente não está sempre falando assim, gente, mas comer é muito bom. Gente, mas dormir é muito bom. Como que a gente fala? Eu estou com uma preguicinha tão gostosa. Olha como a gente se alegra nas coisas da carne. Mas está tudo certo, não tem problema, porque a gente tem carne, não tem problema se alegrar nessas, né? A gente não precisa virar glutão, né? A gente não precisa virar um preguiçoso por causa disso. Mas tem hora que é bom curtir uma preguicinha boa, deitada numa rede, olhando para um lugar bonito, isso também é gostoso. Mas por quê? Porque a gente tem o Espírito Santo, que ele põe as coisas em equilíbrio na nossa vida. Mas sem ele, a gente não levanta da rede para fazer nada. A gente fica deitado ali. Gente, a gente não sai da mesa. Quantas vezes aqueles almoços de domingo, almoço de Natal, que tem 500 pratos diferentes na mesa, a gente come. Eu vou provar só mais um pedacinho desse. Eu vou fazer só mais isso. Às vezes a gente fica pegando migalhinha na mesa, conversando com as pessoas e pegando migalhinha na mesa. Fica um copo com um pouquinho de bebida. Ou seja, a gente gosta disso. A carne gosta. Então, por nossa própria vontade, a gente não vai escolher o vinho novo. A gente não vai escolher a vida espiritual. Sabe por quê? Verdade. Porque dá trabalho. Gente, é muito mais fácil você ser bravo. É muito mais fácil você ser grosseiro. Você não ter paciência com os filhos, do que você dominar a sua carne e fazer aquilo que o Espírito Santo quer que você faça e não o que você quer fazer. O que dá trabalho na nossa vida, que as pessoas acham que vida de crente, que vida de cristão é uma vida de privação. A única privação que a gente tem é de não se deixar ser guiado pelos instintos, pela carne. A gente se priva disso. O resto não tem privação nenhuma. Porque eu entro em equilíbrio. Deus é um Deus de equilíbrio. Então, quando ele está reinando, eu não preciso encher a cara. Eu posso tomar uma taça de vinho. É mais que suficiente. Eu não preciso comer um pote de sorvete, eu posso comer uma bola de sorvete. É mais que suficiente. Então, na hora de construir a nossa história, vamos ver bem. Quando eu coloquei ali o mundo, eu não quero nem perder tempo falando, porque a gente já não está mais nesse nível. Como a Soninha falou, houve um tempo em que a vida dela era guiada pelos outros. Eram as pessoas que decidiam o que ia acontecer na vida dela. Vão na casa da minha mãe. Vão não sei aonde. Faz isso. Não, isso que você está fazendo está errado. No coração a gente sabe que está certo. Mas aí a gente vai querer agradar a pessoa e vai seguindo o que a pessoa está falando para a gente.
Quando eu coloco o foco narrativo da minha vida a partir da perspectiva, o foco narrativo ele é também uma perspectiva de narrativa. Eu vou contar a história daquilo que vem dentro de mim ou daquilo que vem por fora de mim. E às vezes esse por fora não precisa ser o mundo. Deixa eu ver aqui no chat, tem alguma coisa? Não, que é isso, Vivi? Sem problema. Hoje eu estava conversando com os meus alunos a respeito de caderneta, conta bancária emocional. Na conta bancária emocional, eu estava explicando para eles o que são depósitos e o que são retiradas. E aí depois eu mostrei para eles quais são os sinais de que você tem uma conta bancária próspera, uma conta bancária pessoal próspera e uma conta bancária pessoal pobre. E uma das coisas que estava lá era: você cede à pressão do grupo com frequência. Frequentemente você está cedendo às pressões externas. Esse grupo pode ser uma pessoa, pode ser um grupo de amigos, pode ser seus pais, pode ser parente, pode ser amigos, pode ser qualquer coisa. E aí uma aluna, 7º ano, gente, 13, 14 anos, falou: professora, eu dou muita importância ao que as pessoas falam comigo. Eu dou muita importância ao que as pessoas pensam a meu respeito. Eu falei: então isso, Ana, é sinal de que a sua conta bancária pessoal está no vermelho. O que você precisa começar a fazer? Você precisa começar a fazer investimentos nessa sua conta bancária emocional. Depois eu mostrei para eles quais eram os tipos de investimento. Falei, por exemplo, você cumprir uma promessa que você fez para você mesma. Todos os dias eu quero ler 10 páginas do meu livro. Se todos os dias eu ler 10 páginas daquele livro, eu estou cumprindo com o que eu prometi para mim, eu estou investindo na minha conta bancária pessoal. E isso vai começando a me dar um domínio sobre as coisas. Então, eu preciso saber quais são os sinais que me mostram se a minha conta bancária está no azul ou está no vermelho. E se eu perceber que ela está indo para o vermelho, eu tenho que parar de olhar para aquilo e você, peraí, deixa eu ver o que eu tenho que fazer, onde eu tenho que investir na minha vida pessoal para que eu consiga levar minha conta para o azul. Por quê? Eu só posso criar uma conta bancária de relacionamento, eu só posso começar a investir na vida das pessoas quando a minha própria conta bancária emocional está no azul. Porque se minha conta bancária estiver no vermelho, daqui a pouco eu vou estar devendo a todo mundo, querendo que todo mundo me pague as emoções. Por quê? Porque eu estou tão fragilizada, porque eu me entreguei tanto para os outros, eu entreguei a minha vida tão no controle das pessoas, eu fico fazendo tudo para agradar os outros, que aí eu mesma vou sumindo. Aí chega uma hora que eu falo, não, mas espera aí, eu fiz isso pela Cris, a Cris não me ligou de volta. E aí eu começo a sofrer porque a Cris não está investindo em mim. E a Vivi não está investindo em mim. Só que eu sou a minha principal investidora. Eu tenho que investir em mim primeiro para depois investir no outro. Amar o próximo, investir no próximo, como investe em ti mesmo. Primeiro é em você, depois é no próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas. A gente tem que se encher para depois transbordar, né? Não tem jeito. Né? Essa minha garrafa aqui, ó, claro. Tá aqui. Quando que essa garrafa vai transbordar? Só depois que ela estiver toda cheia. Antes disso, eu vou conseguir, no máximo, molhar um pouquinho quem está do meu lado. Né? Espargir água, mas jamais encharcar aquela pessoa. A garrafa está vazia, não tem jeito. Personagens da nossa história. Quem são os protagonistas da nossa história? Se eu sou o protagonista da minha história, tem alguma coisa errada. Aqui nesse ponto, realmente, o protagonista, o personagem principal da minha história tem que ser Deus. Depois, o outro personagem principal, ele não é secundário, ele é tão principal quanto o primeiro. Sei lá, a gente pega um filme aí, Senhor e Senhora Smith.
que é com a Angelina Jolie e Brad Pitt. Quem é o personagem principal? Os dois. Um não é mais importante que o outro. Os dois são os personagens principais. Então, aqui, na verdade, eu coloquei os 4 personagens principais da nossa história. Nessa ordem. Primeiro Deus. Depois eu. Depois a minha família. E quando eu falo igreja, eu não estou falando de templo. Eu estou falando de transbordo, cuidado, de Casa das Mulheres Irreconhecíveis, de alunos, de parentes. Isso tudo é igreja. Então, o personagem principal da minha história é Deus. Tem que ter mais páginas no meu livro da vida falando dele do que falando de mim. Tem que ter muita coisa falando de mim para que eu possa estabelecer uma família sólida. Porque quando eu falo mais da minha família do que de mim, eu vou entrar no que a gente falou anteriormente. Lembra quando a gente falou a respeito das virgens, né, das parábolas das 10 virgens, que elas tinham lá o óleo e as outras falaram, meu óleo acabou, divide o seu comigo. Elas, não, vão comprar, porque esse óleo aqui não é suficiente para nós duas. Existe um óleo de reserva que eu não posso compartilhar com ninguém, porque senão nem eu, nem a pessoa vamos terminar a nossa trajetória. Então, sim, não é egoísmo eu me colocar antes da minha família. Claro que amar é o próximo e a família é o meu próximo, como? Não é menos que a ti mesmo. Na mesma proporção que entra, sai. Então, quando eu me coloco em primeiro lugar, é para que em seguida eu possa colocar a minha família em primeiro lugar. Não é me colocar em primeiro e colocar a minha família em segundo ou em terceiro. Não, porque eu já fiz isso, já cansei de falar isso com vocês. Eu coloquei Deus em primeiro lugar, eu em segundo lugar. E aí eu ficava girando em torno do primeiro e do segundo. E deixava a minha família para o lugar que coubesse. Não é isso. Mas a principal fonte é Deus. Deus vem e me nutre. Aí eu nutro a minha família. Eu exercito na minha família aquilo que eu vou fazer fora da minha família, que é o que eu chamo de igreja. Igreja é o que está da porta da minha casa para fora. Se eu começar a olhar para o mundo como igreja, porque se você parar para pensar, a igreja hoje em dia está muito parecida com o mundo. O que a gente tem visto dentro da igreja é o que a gente vê no mundo. Porque tem igreja que você vai para o culto, o pastor te ofende, o pastor te humilha, o irmão, a irmã do seu lado fala mal de você, cria intriga, tem inveja. Então, se o mundo também é visto dentro da igreja, que tal se eu começasse a enxergar o mundo como a minha igreja? Se eu aceito, né, que a gente fala, não, aí você aprende, você entende que igreja é o hospital e que está todo mundo se tratando, aí a gente se convence de que eu consigo tolerar as falhas das pessoas na igreja, mas eu não tolero as falhas do meu vizinho, só porque ele não vai na mesma igreja que eu, ou só porque ele não é crente como eu. Então, igreja é da porta para fora. Quando você sai da sua porta, você entra na igreja. Você não entra no mundo. E aí, vamos passar a olhar para as pessoas no mundo como a gente olha para as pessoas na igreja. Vamos passar a tolerar as pessoas no mundo como a gente tolera as pessoas na igreja. Vamos passar a honrar as pessoas no mundo como a gente honra os pastores da igreja. Vamos passar a honrar os nossos patrões
como a gente honra os nossos pastores. Porque tem muita coisa que o pastor fala que a gente não concorda, mas a gente continua honrando a vida deles da mesma forma. Mas quando é o patrão que fala uma coisa que você não concorda, você fica com raiva dele, você começa a falar mal dele. Então parece que o que está dentro da igreja é mais santo do que está dentro do mundo. Então, para esses eu tenho que segurar a língua, mas para esses eu não preciso. Quem falou? Onde é que está essa história? Então, vamos começar a conhecer melhor os personagens da história que a gente está escrevendo. Gente, se eu chamo de igreja ou de mundo, só depende de mim. Lembra de paradigmas? Nossa primeira reunião. Eu falei com vocês de lá há um ano. Em março do ano passado, eu falei sobre paradigmas. E o que é um paradigma? Um óculos. A lente que eu uso para enxergar o mundo. Eu posso colocar uma lente de preconceito. Eu posso colocar uma lente de bullying. Eu posso colocar uma lente de Jesus. E aí eu escolho olhar para as pessoas através da lente que eu quiser. Eu decido que lente eu vou usar. Eu construo os meus personagens. Até Deus. 3 episódios bíblicos. Jesus tinha feito a travessia do lago, que também era mar, né, que é a mesma coisa, que aí deu a tempestade, Jesus mandou o mar se acalmar, etc. Né? Tem a história lá que Jesus entra no barco, dorme, e ele fala para os discípulos, vamos para o outro lado. E aí Jesus entra no barco, dorme, e aí começa uma tempestade, começa a onda, e mestre, você não está vendo que a gente está morrendo? Aí Jesus levanta, né, fala, não é possível. Fica quieto aí. Você também, sossega aí, para, vento, para todo mundo. E aí eles, nossa, que autoridade é essa que ele tem sobre os efeitos da natureza? Né? E atravessa, quando chega lá do outro lado, encontra o gadareno. O que eu acho mais lindo na história do gadareno, hoje eu estava lendo ela de novo, tem uma passagem que diz que podia acorrentar o gadareno, que os demônios entravam nele, não sei nem se saíam, acho que até moravam dentro dele, coitado, e faziam com que levavam ele para onde eles quisessem. Jesus chegou na praia, o gadareno veio. Já parou para pensar que foram os demônios que levaram o gadareno até Jesus? Porque se eram eles que determinavam para onde aquele cara ia, os próprios demônios. Olha o que é o poder de Jesus. Olha o que é a atração de Jesus. Os próprios demônios levaram o gadareno até ele. Aí Jesus foi, libertou, entraram na manada de porco, caiu tudo, né? Morreu os porcos todos, etc. Aí o gadareno, quando Jesus entra no barco para voltar, olha que coisa linda. Jesus estava num lado, atravessou, pisou na praia, libertou o gadareno e vamos embora. Ele saiu do roteiro dele por causa de Isso faz a gente lembrar a importância que uma vida tem para Deus. A ponto de desviar o caminho do filho dele. Vai lá, filho. Quem que você acha que falou com Jesus que o gadareno estava lá do outro lado, do que fosse um lago, que ele é gigantesco, que as pessoas também chamam de mar? Se não o próprio Espírito Santo. E você acha que Deus parou de fazer isso na nossa vida? Você acha que Deus parou de falar, filho, sei que você está indo aqui, mas dá uma passadinha na casa da Vivi, que ela está precisando que você vá até lá. Ela está precisando de uma transformação numa área da vida dela. Dá uma passadinha lá para mim hoje. E aí Jesus vem e faz a festa. E aí Jesus voltou. E quando chegou do outro lado, a multidão já estava esperando Jesus. E aí veio... Como é que é o nome dele? O que a filha estava doente? Jairo. Veio Jairo e Jesus, vá até a minha casa, minha filha está doente. E aí Jesus foi com Jairo. E no caminho veio a mulher do fluxo de sangue, tocou em Jesus. E saiu o poder de Jesus e aquela mulher foi curada.
E numa outra passagem bíblica, o centurião manda que os seus homens vão até Jesus e fala: Jesus, o meu chefe, o meu líder, o meu general, tem um rapaz lá, um soldado que está doente. Mas você não precisa ir até lá, não. Você só precisa liberar uma palavra. Porque eu reconheço a autoridade. Libero uma palavra que ele vai ser curado. E foi o que aconteceu. Aí, imagina que nós vamos reunir o centurião, o Jairo e a mulher do fluxo de sangue no mesmo lugar. E aí, a mulher do fluxo de sangue falou: olha, se você quiser ser curado por Jesus, você tem que tocar nele. O Jairo vai falar: não. Se você quiser, porque o Jesus foi até a filha da casa do Jairo, a filha dele já estava morta aos olhos de todo mundo. Jesus falou: ela só está dormindo, deu a mãozinha para ela e falou: levanta, filhota, vem cá. E aí pergunta para Jairo, falou: não. Jesus tem que ir dentro da sua casa para fazer acontecer. O centurião falou: vocês estão ficando doidos. É só ele lançar uma palavra. E aí você vai dizer que algum deles está errado? Não. Mas eu vou te dizer que Jesus vai fazer na sua vida na proporção daquilo que você crê a respeito dele. A imagem, o personagem que você cria de Jesus e que você cria de Deus, ele vai atuar na sua história na proporção daquilo que você crê a respeito dele. Então, se você crê que mesmo estando num quarto de hospital, a pessoa está em coma, e se você crê que a pessoa está curada, você nem precisa se alegrar e gritar milagre quando aquela pessoa se levantar, porque você já acreditava nisso. Eu falo que a gente é muito engraçado, né? A gente crê no milagre, ora pelo milagre. Quando o milagre acontece, a gente, aconteceu um milagre. Mas você já não estava acreditando nisso antes? Não era isso que você estava pedindo? E aí você recebe o que pediu e se assusta com isso? Não faz sentido, né? Você vê como é que a nossa fé é fraquinha demais, gente. A gente pensa que a gente é muita coisa, mas a gente não é nada. Mas a gente tem uma graça divina, maravilhosa sobre a gente. Né? Eu acho que Deus olha para a gente igual a gente olha para a criança. A minha mãe me fala que quando eu era criança, todo santo dia, eu embrulhava a chave do guarda-roupa e dava para ela de presente. Todo dia. Pegava a chave do guarda-roupa, enrolava num pedacinho de papel, entregava para ela de presente. Todos os dias ela, meu Deus, fazia aquela festa. Porque Deus é desse jeito com a gente. Ele já sabe o que a gente vai fazer, ele já conhece a história toda. Mas ele vai, festeja, se alegra junto com a gente. Porque ele é pai. Igual a gente é mãe. Igual os homens são pais. Igual os nossos pais foram pais, se a gente, né, se alguém aqui ainda não tem filho. Então, a maneira como você cria o personagem chamado Deus, o personagem chamado eu, o personagem chamado família e o personagem chamado igreja, a atuação, o desenvolvimento, o impacto desses personagens na sua história depende da forma como você olha para eles. Depende da forma como você está construindo esses personagens. A minha enteada, ela está muito desgastada emocionalmente depois de toda essa coisa que vocês me ajudaram a acompanhar, né? De todo mundo hospitalizado, essa loucura toda. Ela está muito abalada. E ela está muito desgastada com o trabalho. Então, ela é dentista e ela está muito brava porque ela está parecendo aquele povo que veste aquele capacete, aquela roupa branca, ela está cheia de coisas para se proteger e ela está muito brava com isso. Então, ela está olhando para o trabalho dela, nesse momento, com uma perspectiva negativa. Você acha que ela tem chance de ter mais cliente ou menos cliente nesse momento? Menos. É o que ela está gerando dentro dela. Então, a gente tem que ficar muito ligado naquilo que a gente pensa a nosso respeito, a respeito da nossa família. Meu filho não tem mais jeito. Meu casamento não tem mais jeito. Minha vida não tem mais jeito. Ok.
É assim que vai ser. Lembra, numa aula anterior, 2 níveis de criação: criação mental e criação física. Eu não preciso ir no Stephen Covey, nos 7 hábitos, para falar disso. Eu posso ir lá na Bíblia. Assim como o homem pensa a seu respeito, ele é. Eu não lembro qual é o versículo, mas eu olho aqui para não ficar parecendo que eu tirei do bolso. Se alguém souber aí, já pode falar. Assim como o homem pensa em seu coração a seu respeito. Provérbios 23, 7. Provérbios 23, 7. Deixa eu pegar uma outra versão aqui. Mais bonita. Essa aqui está bem feinha. Pois, ou porque, como imaginou na sua alma, assim ele é. Porque como imagina em sua alma, assim ele é, são as várias versões que eu tenho aqui. Tá? Então, assim como você pensa a seu respeito, assim, de acordo com o paradigma. O que é paradigma? Pensamento. É o que é a forma como eu quero pensar a respeito do outro. E de acordo com aquilo que eu penso, eu gero, lembra? Pensamentos geram emoções, emoções geram ações, ações geram resultados. Eu penso que o mundo lá fora é uma verdade. Eu sei que o mundo jaz no maligno. Mas eu, Cissa, o mundo para mim que jaz no maligno é aquele mundo em que as pessoas têm prazer em se lambuzar no pecado. Esse mundo jaz no maligno. Mas tem gente que está só a caminho desse lugar. Tem gente que tem até vontade de ir nesse lugar. Tem gente que está lá e está querendo sair. Então, para essas pessoas, se eu olhar para essas pessoas e falar, tem jeito mais não. Desisto. Abro mão. É isso que vai acontecer. Né? Outro dia a gente falou aqui também, meu irmão, falei com vocês que meu irmão usou droga a vida inteira, nunca saiu da boca da minha mãe, nem do meu pai, ser maconheiro. Porque isso é o que o mundo falava a respeito dele. Quando a minha mãe e o meu pai falavam com o meu irmão, eles podiam estar irados. Meu filho. Era meu filho, com raiva, mas era meu filho, não era seu maconheiro, seu maldito. Isso nunca saiu dos lábios dos meus pais. Ele começou essa trajetória com 14 anos de idade. Com 40 anos de idade, ele saiu. Sozinho. Não teve igreja, não teve psicólogo, não teve ninguém. Teve uma mãe que intercedeu a vida inteira por ele, que virou para ele um dia e falou, meu filho, eu amo você, pelo amor que eu tenho a você, para de beber e para de usar droga. Naquele dia, ele jogou fora, segundo ele, uma trouxa de maconha que estava dentro da mochila dele, não foi trabalhar porque ele foi procurar os narcóticos anônimos. Porque a minha mãe se recusou a olhar para o meu irmão da forma diferente, como ela tinha olhado para ele pela primeira vez, quando ele nasceu, e ela pegou ele no colo. É meu filho. Então, isso aí é a prova mais do que viva. É o testemunho mais vivo de todos. E não é só o dela. A gente sabe que tem um monte de outros testemunhos e, infelizmente, alguns testemunhos contrários. Você não vai dar em nada. Você é um vagabundo, você não presta. Aí o moleque vira bandido. Não sei onde que eu errei. Eu também não faço a menor ideia. Meu filho não gosta de mim.
Meu filho, com certeza, e vai continuar não gostando. Meu filho é uma vergonha, mas a palavra diz que Deus não nos deu filhos para que eles nos envergonhassem. Então, peraí, eu estou enxergando errado. Se Deus falou que meu filho não pode me envergonhar, então eu estou vendo vergonha onde não existe. Eu tenho que tirar a vergonha dos meus olhos e olhar para o meu filho como a palavra fala a respeito de filhos. Fácil? Nossa, nem um pouco. Por isso que eu falei, é mais fácil ficar na sua zona de conforto e ficar aqui na carne e dar uma desculpa. Eu não aguento mais, são 1 ano sofrendo. Gente, meus pais vieram da roça. Cidade que eles vieram chama-se Tarumirim, significa céu pequeno, para os lados lá de Governador Valadares. Se der bobeira, acho que asfalto já tem na cidade. Mas quando eu ia lá com 12, 13 anos de idade, era terra batida. Não tinha nem asfalto. Essa cidadezinha que tem uma praça no meio da cidade, com uma igreja, era isso aí. Que preparação minha mãe tinha para ser mãe de um filho usuário de droga? Nenhuma. Já falei com vocês, minha mãe com 15 anos de idade já tinha perdido o pai, a mãe e os 6 irmãos. Foi criada na casa dos outros e muito mal criada, não recebeu uma gota de amor. Essa mulher tinha tudo para ter todos os bloqueios do planeta. Ela já tem, e há muito tempo, tá? Não é de agora, não. Se não me engano, no ano 2, não, em 87, se não me engano. Não, 97. Em 97, minha mãe comprou o primeiro imóvel dela e do meu pai. Era uma casa pequena, todos os cômodos davam para a cozinha. Reformamos a casa, alugamos a casa. Tempos depois, minha mãe trocou a casa no apartamento que ela mora hoje. 3 quartos, copa, cozinha, banheiro de empregada, banheiro social e garagem. Eu não tenho meu apartamento ainda. Com todo o desenvolvimento pessoal, com todos os desbloqueios financeiros e etc., minha mãe já mora no próprio apartamento dela e eu ainda não moro no meu. Tem que ter um mistério nessa história. E esse mistério está, para mim, nos óculos, nos paradigmas, na forma como eu olho para tudo ao meu redor. Primeiro para Deus, depois para mim, depois para o próximo, depois para o mundo. São os focos, né? Os 4 ângulos que a gente olha, é esse. Obviamente, eu vou ter um foco diferente para Deus, um outro foco para mim, um outro foco para minha família. Eu não posso olhar a minha família e o mundo com o mesmo foco. Eu não posso olhar para mim e para Deus com o mesmo foco. É um foco diferente para cada um. Mas eu preciso escolher o ângulo perfeito, o mais bonito. Tempo. Nós falamos que nas narrativas escolares existe o tempo cronológico e o tempo psicológico. Mas na nossa história, na nossa narrativa, existe o Cronos e o Kairos. O Cronos é o meu tempo e o Kairos é o tempo de Deus. Que necessariamente não é mais lento que o meu. Que as pessoas, eu estou no tempo de Deus. Como se parecesse que o meu tempo, né, passa muito rápido e o tempo de Deus passa muito devagar. Então, eu estou há 10 anos no tempo de Deus, esperando um milagre acontecer na minha vida financeira, mas eu não mudo uma linha no meu comportamento. Mas eu estou esperando o milagre. No tempo certo, Deus vai me dar a graça. Eu estou há 10 anos esperando um milagre no meu casamento, mas eu continuo falando mal do marido para minha mãe. E continuo ouvindo o que a minha mãe fala a respeito do meu marido. Mas Deus vai salvar o meu casamento. Como se fosse Deus que tivesse casado com ele, e não eu. Como se essa responsabilidade fosse dele, não minha. Em que momento eu olhei para o roteiro que Deus estabeleceu para o meu casamento?
Em que momento eu resolvi seguir esse roteiro? Ou eu sei que existe um roteiro e eu resolvi escrever o meu próprio? Ah, não, Deus vai me perdoar, mas isso eu não posso perdoar. Isso que o fulano fez. A gente tem uma mania de achar que Deus tem que perdoar a gente. Olha, Deus que me perdoe se eu estou fazendo uma fofoca. Aí vai lá e faz. Olha que ideia que a gente tem, pelo amor de Deus. Quando que a gente vai parar de dar essas rateadas na nossa vida? Para mim, não tem nada na Bíblia que me diga isso. Para mim, o Kairos, o tempo de Deus, é agora. Agora. Ah, Deus tem uma palavra para mim, né, de que eu vou viver tal coisa. E o que você está fazendo hoje para ir na mesma direção daquilo que Deus lançou para você? Ah, Deus tem uma palavra que eu vou para as nações. Ok. Quantas línguas estrangeiras você fala? Nenhuma. Está fazendo algum curso, nem que seja de graça pela internet? Não. Ah, você está achando que o Espírito Santo vai descer sobre você e você vai se tornar um poliglota porque Deus falou que você vai para as nações. Acorda. Ele te mostra onde ele quer te levar. Ah, ele vai até te levar, se o seu coração estiver nele, igual a gente conversou mais cedo. Você até vai. Mas e o tempo que você perdeu? Eu até acredito que Deus é capaz de restituir. Se a gente alcançar um entendimento, se a gente encontrar uma intimidade com ele, para mim ele faz assim e parece que aquele tempo todo ele consegue repor aquilo na vida da gente. Mas vai precisar de empenho para chegar nesse nível. De Deus fazer igual o profeta falou. Para o tempo. Deus já parou o tempo para o profeta. Você acha que ele não pode parar para mim? É claro que pode, mas olha a intimidade que o profeta tinha com ele e olha que eu tenho. Será que eu tenho esse poder todo? Outro dia alguém colocou no grupo da igreja uma oração. Eu quase compartilhei no grupo com vocês. Mas eu falei, eu não vou fazer isso. Por quê? Porque as meninas vão falar amém. E eu não tive coragem de responder amém para a oração. Porque eu não sei se eu tenho coragem de me comprometer com tudo que estava escrito naquela oração. Será que a gente está realmente tão comprometido assim com o reino como a gente pensa que a gente está? Será que a gente é tão espiritual como a gente pensa que a gente é? O versículo diz, é pelo fruto que a árvore se conhece. Não é pelo fruto que eu conheço a árvore, não. A Valéria ainda está aí? Você está aí, Valéria? Eu não consigo ver quem são os participantes. Deixa eu ver, peraí, deixa eu aumentar aqui. Não, gente, quem aí mora no meio do mato? Quem mora perto de árvore? Sei lá, Soninha, se você vê um pé de manga, você consegue reconhecer um pé de manga sem manga no pé? Pé de jabuticaba? Laranja? Pé de jabuticaba, sim, as casquinhas dele, o tronco, as casquinhas estão tudo saindo. Pé de mexerica, pé de acerola. Eu que vivo na cidade já consigo identificar um monte desses troços. Não precisa ter fruto para eu conhecer a árvore, não. Os de fora não precisam ver os frutos para provar da árvore, não. Agora, você imagina que eu, desde pequenininha, cresci pensando que eu sou uma árvore, um pé de maçã. Finalmente chega o dia em que eu frutifico. Aí eu estico os meus galhos. Oi? Eu já escutei, tipo, assim, você conhece Deus, você é cristão, não sei o quê. Aí e pergunta, quais são os seus frutos? Ok. Para a gente falar. Tá. Vou achar o versículo aqui e vou te mostrar. Eu tomei um choque quando eu li esse versículo nessa versão que eu vi, tá? Pelos frutos. Eu entendi que era para eu responder, tipo, eu faço lives, eu atinjo muitas pessoas,
muitas pessoas se converteram com a minha evangelização. Eu entendi que era um tipo de resposta assim, que a pessoa queria. Misericórdia, vocês acreditam que tem um texto aqui falando que é pelos frutos que se conhece a árvore, que isso é do Paulo Coelho? Gente, atribuíram um versículo bíblico à autoria do Paulo Coelho, gente. Deixa eu pôr aqui, versículo, pronto. E disse Jesus. E cadê o versículo, filhote? Isso aqui é Lucas 6, 44. Cada árvore, numa versão diz assim, pois cada árvore é conhecida pelos seus próprios frutos. Mateus 7,16. Pelos seus frutos os conhecereis. Ok. Acontece que... Peraí, Lucas... Não sei se foi Lucas ou Mateus. Lucas 6,44. Deixa eu ver a minha versão aqui, que eu quase dei um treco quando eu vi isso. Lucas, cadê você? A árvore, uma árvore. Deixa eu pegar a versão que eu encontrei, comparar. Na versão, aquela Arque, Almeida, revisada e corrigida. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. É óbvio que quando eu vejo os frutos de uma árvore, é um pé de manga, é um pé de maçã, é um pé de mexerica, é um pé de acerola. Beleza, é um pé de jabuticaba. Mas e quando não tem fruto? Se eu for daquele contexto, eu vou reconhecer da mesma forma. Agora, você imagina que você é a árvore, tá? Você foi plantada e você cresceu imaginando que você é um pé de maçã. E aí, um dia, você frutifica. E quando você olha na ponta dos seus brotos, está uma manga de todo tamanho. O que você precisa entender? Os frutos estão me dizendo que eu não sou quem eu penso que eu sou. Se os meus filhos não têm uma boa convivência comigo, se no meu trabalho as pessoas querem me ver pelas costas, se na minha igreja as pessoas se esquivam de mim, o que eu estou frutificando não tem nada a ver com aquilo que eu estou pensando a meu respeito. Eu penso que eu sou muito isso, isso e aquilo. Eu penso que eu sou uma excelente professora, mas todos os meus alunos vão mal na prova. O problema é deles? É óbvio que não é óbvio que o problema é meu. Eu fiz uma prova o ano passado, dessa disciplina de liderança, e as notas foram baixíssimas. Eu procurei a coordenadora e falei, eu quero dar outra prova para os meninos. Eu fiz uma prova que eles não conseguiram entender. E aí ela permitiu, e aí eu fiz com uma linguagem mais simplificada, mais dentro do universo deles, e todo mundo foi bem na prova. Então, eu tenho que olhar o que eu estou frutificando. Se o que eu estou frutificando está alinhado com o que Deus fala, eu correspondo aos frutos, os frutos correspondem a mim, está tudo certo. Agora, se o que eu estou frutificando não se alinha com aquilo que Deus fala, tem alguma coisa errada comigo, e não com o mundo. Então, tem muita coisa que, às vezes, é fácil eu usar versículos bíblicos para falar do outro. A Bíblia fala que vai chegar um tempo em que a verdade vai ser como uma comichão nos ouvidos, que as pessoas não vão querer ouvir a verdade. Eu acho que isso é só para os outros. Eu não. Meu ouvido comichão, de jeito nenhum, limpinho, estou ouvindo tudo. Aí chega alguém e fala, olha só, queria te mostrar, queria falar com você, tem isso assim, assim, olha, não aceito uma acusação do diabo na minha vida. A gente acha que o versículo só funciona para o outro. Mas eu preciso entender. Gente, quando eu li lá o versículo de que, né, de Jesus, do vinho novo e do vinho velho, eu parei para pensar, primeiro,
em mim. Quais são as áreas da minha vida em que eu ainda estou gostando do vinho velho? Será que você já conseguiu querer o vinho novo para todas as áreas da sua vida? Cissa, não é Vivi, não é Sônia, é Cissa primeiro. Depois eu trago para a reunião. E eu sei que cada uma de vocês primeiro vai falar com você mesma, para depois falar com uma outra pessoa a respeito disso. Aí, beleza. Qual é o discurso que a gente tem que usar? Tem 2 discursos. Eu vou ter um discurso direto com Deus, oração. E eu vou ter um discurso indireto através do Evangelho. Aquilo que eu falo tem que estar alinhado com o Evangelho. Mesmo que eu não esteja falando de coisas religiosas, de coisas espirituais, eu posso estar dando aula de português, que aquilo que eu falo tem que estar alinhado com aquilo que Deus fala, com aquilo que o Evangelho fala. Eu vou fazer uma apresentação com os meus alunos amanhã na escola com um poema do Vinícius de Moraes. Tem um versículo no poema que diz assim, neste momento, chama o Dia da Criação, o poema. Aí está assim, neste momento é um casamento, porque hoje é sábado. É isso. Aí tem um verso que diz assim, há uma mulher que vira homem, porque hoje é sábado. Eu tirei do poema. Eu não quero falar sobre isso e não vou colocar uma fala dessa na boca dos meus alunos. Tirei do poema. Há uma mulher que apanha e cala. Tirei do poema. Eles vão falar aquilo que pode ser falado. E, tô nem aí se alguém vier reclamar. Eu vou falar, você quer que eu use esse verso aqui? A família inteira, a escola inteira vai ser um evento para a família amanhã. É um sábado letivo e a gente vai fazer um dia diferente para os pais, todo mundo vai assistir. Vai ser um link geral para a escola. Eu falei, você quer, se alguém viesse falar alguma coisa, você quer assumir a responsabilidade de falar, foi a fulana que mandou eu falar esse poema? Foi ela que deu o poema para o seu filho falar? Você assume a responsabilidade? Ok. Agora, se você não vai assumir, eu vou tirar do poema. E se perguntar por que tirou, porque eu não acho adequado, porque eu zelo pela mentalidade dos meus alunos, porque eles só têm 13 anos de idade. Então, o meu discurso tem que estar alinhado com o Evangelho. E as minhas orações também. Igual a gente falou mais cedo, eu não preciso orar por aquilo que Deus já me garantiu que é. Eu não preciso orar para pedir cura. Eu tenho que orar declarando que eu creio que aquele versículo é uma verdade na minha vida. Ou na vida de outra pessoa, porque eu estiver orando. Eu só tenho que tomar posse daquela verdade. Espaço. Nós vivemos em duas dimensões. Uma dimensão espiritual e uma dimensão física. E não adianta a gente querer só viver em um desses 2 universos. Não adianta eu querer ser só espiritual. E se a minha vida espiritual não reflete no mundo, e se eu viver uma vida carnal, ela vai até refletir no reino espiritual, mas não vai ser no reino, vai ser no império das trevas. Então, o lugar onde eu construo a minha história, ele tem que ser um lugar que ele, de alguma forma, ele construa o universo do reino, eu tenho que gerar a ambiência do reino onde eu estiver, mas eu tenho que refletir o reino no mundo. Por isso que Jesus falou, eu não oro para que o Senhor os tire do mundo. Ele não pediu que a gente fosse retirado do mundo, mas para que a gente não fosse consumido pelo mundo, para que a gente não ficasse pau a pau com o mundo, igual ao mundo, para que a gente vencesse o mundo como ele venceu.
E como é que eu venço o mundo? Fazendo da minha casa um ambiente do reino. Fazendo com que o ambiente da minha casa vá comigo em todas as casas em que eu estiver. Mas, às vezes, a gente faz o contrário. A gente faz da nossa casa um ambiente do mundo. A gente xinga dentro de casa, a gente briga dentro de casa, a gente não respeita o vizinho, a gente quer que o vizinho obedeça as regras do condomínio, mas a gente não quer obedecer, e por aí vai. E para fechar, esses são os elementos. Toda a narrativa tem uma estrutura. Os primeiros parágrafos de qualquer história são os parágrafos de apresentação. Depois rola uma complicação, que é quando tudo aquilo se mistura, os personagens, as coisas começam, né, a história começa a acontecer. Tem um momento de clímax, de tensão e tem um desfecho. Você pega a novela, os primeiros capítulos da novela, você vai conhecendo os personagens, é no Rio, é São Paulo, passa no interior, passa em outro país. Aí começa a misturar os personagens dos vários núcleos, a história começa a complicar. Todo dia o capítulo termina no clímax. E agora, o que vai acontecer? No dia seguinte, tem o desfecho daquele momento de clímax. E aí a história continua. A nossa vida acontece isso aqui, ó, o tempo inteiro. De vez em quando, nós somos apresentados a pessoas, a situações, a lugares. E a gente começa a interagir com essas pessoas, com essas situações, nesses lugares. E aí surge uma complicação, até que essa complicação atinge um momento de clímax. Agora, o desfecho que esse clímax vai ter depende de quem eu sou durante toda essa trajetória. Tem gente que em cada lugar, quando chega num ambiente, em cada ambiente ele é uma pessoa diferente. E aí, quando esses ambientes se misturam, a pessoa já não sabe mais o que tem que fazer. Porque na igreja a pessoa é um anjo, mas em casa a pessoa é o cão. Aí, quando a igreja vai na casa da pessoa, as pessoas falam, mas não estou entendendo. O que foi, Soninha? Conta para a gente rir também. Você lembrou de alguma coisa aí, Soninha? Eu me lembrei de uma história que diz que umas crianças disseram, pastor, eu queria morar na igreja. Porque os pais, quando chegavam na igreja, era um, quando chegava em casa, eram outros. Aí eu me lembrei dessa história. Já me disseram isso, já me disseram uma vez também que uma família chegou de Malicuí na igreja. Pastor, o que é isso? Nós viemos morar aqui. Eu falei, por quê? Eu falei, porque aqui o fulano é um anjo, né? O marido é um anjo, lá em casa ele é um cão. Nós viemos morar na igreja, então. E é isso aí. Aí essas complicações... Gente, essa complicação ela não precisa ser uma coisa negativa. Às vezes eu sou apresentada a uma situação e eu ajo nessa situação com graça. Por exemplo, em novembro, eu começo a orar pelos meus alunos que eu vou ter em janeiro, fevereiro do ano seguinte. E aí eu começo a interceder por eles, pela família, né, pelas aulas, por mim, que a gente tem. Quando a gente chega, quando a gente começa a conviver, as complicações que a gente tem são as melhores possíveis. Isso é com todos os alunos? Não é com todos os alunos. Eu tenho um aluno que o ano passado, o menino, eu tenho certeza absoluta que o menino não gostava de mim, e porque ele me irritava, eu sentia o que ele sentia por mim. Aquilo ficava ali, vibrando entre nós dois. Outro dia, ele, do nada, virou para mim, professora, posso te perguntar uma coisa? Eu falei, pode, você gosta de mim? Eu falei, Davi, eu vou ser muito sincera com você. Esse ano eu estou numa felicidade pela pessoa em quem você se tornou. Mas no ano passado, menina, era difícil. Você também não ia com minha cara no ano passado, não. Ah, não ia não, professora. Mas eu mudei muito, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas por quê? Porque isso tudo foi gerado antes. Então, mesmo que possa haver uma complicação como uma coisa negativa, quando essa complicação chega a um clímax, o desfecho é positivo. Porque a gente gera esse universo. Gente, se você sabe que você vai na casa de uma pessoa que é pesada, tem isso. A Paulinha já me falou, uma vez ela foi fazer um atendimento de massagem na casa de uma mulher que sobrecarrega ela.
ela sai consumida na casa dessa mulher. Você tem que orar antes de ir para um lugar desse. Você não pode deixar que esse ambiente interfira em quem você é, mas você tem que fazer com que a sua presença mude o ambiente onde você chega. Então, quando a gente já sabe o que a gente vai enfrentar, a gente encontra uma forma ali da gente fazer o contexto. Ah, e se eu não der conta? Não vá. Não vá. Você não tem obrigação nenhuma de ir na casa de ninguém. Se é, não, mas sei lá, uma pessoa que está doente, uma coisa assim, vai, faz o que você tem que fazer e vai embora. E, se possível, na volta, a hora para ficar aquilo tudo para lá. Não carrega nada de volta para você, com você para casa, não. Uma vez eu dei uma carona para uma pastora, a mulher só falava de demônio. De expulsar demônio, de não sei o quê, de... Na hora que a mulher saiu, eu falei, mas que vá tudo com ela. Tudo isso que ela chamou dentro do meu carro, que vai embora junto com ela. Não quero um aqui comigo. Então, a gente tem que ficar ligada nessas coisas. Tá? Nesse poder de construção que a gente tem de construir a nossa história. De construir o ambiente em que a gente está. Nós temos o princípio da criação em nós, porque nós temos o DNA do nosso Pai. E ele criou tudo com o quê? Palavras. E Deus disse, haja luz, e houve luz. Então, se você está... Estou estudando isso. Aí diz, o mundo espiritual se alimenta de palavras. Palavra. E se tudo que você falou se formar numa pessoa, você se orgulha dela ou você se tem decepção? Mas depende. Se eu falei foi bom, é uma pessoa boa. E se tudo que eu falei foi ruim, a pessoa que vai se transformar vai ser uma pessoa que eu não vou ter orgulho nenhum. Claro. Por isso que a gente tem que criar o que fala. E mesmo porque talvez aquela pessoa não vai se tornar uma pessoa ruim só por causa do que você falou. Mas o que você vai desfrutar dela vai ser fruto daquilo que você semeou na vida dela. A pessoa aquilo pode não chegar até ela. Ela pode estar recebendo muito mais palavras abençoadas de outros lugares. Mas certamente o que você vai desfrutar dessa pessoa é a partir daquilo que você semeou na vida dela. Não tem como ser diferente. Gente, e pai e mãe, por favor, a gente tem que ficar muito atento com aquilo que a gente fala dos nossos filhos. Muito atento. De filho, de aluno, de todo mundo, mas principalmente criança e principalmente pessoas sobre as quais a gente tem autoridade. A nossa palavra, principalmente a gente que tem entendimento. Se a gente sabe que vai acontecer, aí você fala, tem gente que fala, por que eu estou passando por isso? Porque não presta atenção no que pensa, não presta atenção no que sente, não presta atenção no que fala, não presta atenção no que faz. Aí está um caos à sua volta, não sabe explicar por quê. Porque não tem consciência do que pensa, do que fala, do que sente, do que faz. A chave é a consciência, gente, não tem outro caminho. O tempo todo. Ok, meninas? Menina, 5h20, eu achei que essa aula não ia durar nem 1 hora. Pelo 3 slidezinhos que eu montei, achei que não ia durar nem 1 hora. Vai entender. Então, minhas flores, um beijo enorme. Daqui a pouco eu tô pondo lá. Hoje eu achei que eu ia dar aula particular para a Cris. A Cris chegou aqui, não chegava mais ninguém. Falei, mas deu tudo certo no final, e foi tremendo, hein? Muito boa. Mas sim, eu gostei. Aprendendo muito. Sim, com certeza. Eu fico assim, eu vou falando com vocês e eu falo assim, Jesus, de onde você tirou isso? De onde? Um aulão, cara, e eu fico de cá pensando, meu Deus, como que a Cissa tem tanto assunto, tanta sabedoria para trazer aqui para nós. Mas você sabe que é muito engraçado isso? Às vezes tem dia que eu olho e falo, cara, eu tô tão cansada, não deu tempo de preparar a aula, não deu isso, não deu aquilo. Eu falo, vou desmarcar. Aí eu falo, mas quem falou que você dá aula? Oi. Cissa. Pode falar, Vivi, estou te ouvindo. É porque aqui deu um sinal estranho. Assim,
eu tô 2 semanas, né? Eu acho que é isso, umas 2 sexta-feiras que eu não participei do ao vivo, né? Porque eu gosto de estar assim no ao vivo, né? Do que depois ver a aula gravada. E assim, eu fico assim, meu Deus, eu vou perder essa aula, meu pai, mas enfim. Ó, aí hoje eu estava aqui fazendo alguns trabalhos nas redes sociais, né, para eu colocar meu conteúdo lá, né, no meu Instagram. Aí depois, gente, aula da Cissa, meu Deus! Não. Porque, assim, é uma sensação muito boa, sabe? Eu vou te dar um feedback, assim. A minha alma fica, assim, transbordante de alegria, assim, porque é muito, mas é muito mesmo. Não é bom, não, é muito bom, tá? É diferente, tá bom? Mas então, sabe assim, o que acontece? A Eu gente concordo, gera essa hein? expectativa. Você entende? Oi? Nós geramos a expectativa. Eu falo, gente, que igreja, a unção não é da igreja, a unção é da gente, é a gente que gera a unção na igreja. Você Verdade. entende? Então, vocês vêm para cá com uma expectativa de receber, de que Deus vai falar, de que aquilo vai mudar a sua vida. Então, todo mundo junto, a gente gera esse ambiente. É disso que a gente está falando. E esse Olha, ambiente... teve uma aula, acho que foi umas 3 semanas, acho que é sobre o tema do eu não me lembro. Depois eu vou procurar. E, assim, durante a aula, assim, você talvez não percebesse, mas, assim, saía lágrimas dos meus olhos. Assim, porque isso mexe com a gente, sabe? A gente quer fazer exatamente isso que você fala. Só que a gente fica assim, sabe? Aí eu nas minhas orações eu falo assim, pai, pelo amor de Deus, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, mas eu sei que o Senhor está me transformando, eu sei que o Senhor está trabalhando, está me lapidando isso, mas sabe aquela vontade de chegar logo? Mas eu sei que tudo é um processo, né? Porque a gente tem que respeitar esse tempo é muito bom, Tem uma porque coisa, gente. Deus quer uma excelência, né? Vamos falar de trajetória, tá? Eu me converti... vou colocar assim, eu me batizei no ano 2000, tá? Na Igreja Batista, a igreja até para onde eu voltei hoje. Aí essa igreja era uma igreja de célula. Aí eu ia nas células na igreja, falei, vou abrir uma célula na escola. Abri uma célula na escola. A célula bombou. Era assim, era surreal. De um encontro para o outro, aquilo multiplicava. Aí, por inúmeras razões, a gente encerrou a célula naquela escola. Ela durou 2 anos. Gente, eu ficava amiga de todos os meninos. Na sexta-feira, tinha culto na igreja de jovens, ou a célula dos jovens. O meu carro saía da garagem da escola, assim, apinhado de adolescente. Mas apinhado de adolescente. Eu tinha tipo um Jeep, mas tinha um 7 lá dentro. Aí sabe o que eu fazia? Eu saía com eles, eu ia para minha casa, eu dava lanche para todo mundo, levava todo mundo para a célula, depois entregava cada um em casa. E às vezes tinha um que tinha hora, então eu tinha que levar aquele primeiro, independente se estava no meu caminho ou não. Depois eu tive célula de novo, depois eu fiz o Rema. Quando eu estava no Rema, quando eu estava na igreja, eu trabalhava no departamento infantil da igreja. E eu lia muita coisa. Aí depois veio o desenvolvimento pessoal. Então, o que a gente está vivendo hoje, o que eu posso hoje entregar para vocês, está desde 2000. Nós estamos em 2021. Tem 20 anos de trajetória, Vivi. Isso não aconteceu comigo por causa de mentoria. Mentoria fez assim, ó, jogou um negocinho para cá, jogou um para lá. Tem uma passagem ali, ó. Aí eu fui. E a mentoria funcionou porque eu fiz a mentoria funcionar. Acontece porque a gente faz acontecer. Tá? E assim, vou compartilhar uma coisa com vocês e quero que vocês entendam isso, tá? Porque para mim está super de boa. O Felipe não fala mais comigo. Não fala.
Felipe simplesmente um dia desapareceu. Eu falei, ele veio ao Brasil, lembra quando ele veio ao Brasil? Sim. O pessoal aí foi em São Paulo. Vocês não se viram? Vocês já tinham até se visto? Não, eu ia sair de Minas para parar em São Paulo no meio de pandemia para ver Felipe. É ruim, hein? Aí, tá, beleza. Ele voltou para a Alemanha. Quando ele voltou, eu estava resolvendo umas coisas para ele aqui e tal, não sei o quê. Eu mandava mensagem, o Felipe sumia. Aí eu falei, o que está acontecendo? Não, está acontecendo. O que é isso, Felipe? Claro, eu estou sentindo, pá. Uhum. Silêncio. Falei, olha, se eu fiz alguma coisa que te magoou, que te ofendeu, a gente faz. Falei, de repente eu falei alguma coisa aqui na aula, alguém que estava na aula levou para ele, a gente sabe que essas coisas acontecem. Falei, olha, se eu falei, se aconteceu alguma coisa, vamos conversar, vamos entender o que está acontecendo. Madre minha, que forte, né? Mas deixa eu te falar, cada um com a sua história. Claro. Se amanhã o Felipe me mandar uma Cícera, não sei o quê, tudo normal. De boa. Tudo normal. Eu estou respeitando o que ele está vivendo, que eu não faço a menor ideia do que seja, e estou seguindo a minha vida em frente. Por quê? Porque eu recebi uma palavra. Eu cheguei na escola, a menina falou comigo, Apocalipse 3:8. Eu falei, tá bom. Subi e olhei. Conheço tuas obras, sei que não tem força, mas nunca negaste o meu nome. Por isso, eis que abro diante de ti uma porta que homem algum poderá fechar. Uau, amém, tremendo. O que eu vivo hoje não é por causa do Felipe. O Felipe foi ferramenta. Uma ponte, né? Uma ponte. Não era caminho, eu achava que fosse caminho. Eu achava que eu fosse caminhar com ele a minha vida inteira. Mas quem sou eu? Deus certamente quer outras pessoas caminhando com ele agora. Eu acho que Jairo, Pati, que esses meninos estão próximos dele agora. Foi Deus que determinou, porque eu não fiz nada de caso pensado, eu não estabeleci nada. Então, Deus falou, filha, agora ó, vai para lá, vocês vão para cá. Lá na frente, sabe-se lá o que vai acontecer? Então, não gero nada nem para uma coisa nem para outra. Eu sempre falo, gente, o que eu acabei de falar, o que eu vivo é reflexo da trajetória que eu percorri até aqui. Dei muita cabeçada? Dei. A mentoria me mostrou, a mentoria foi um espelho. Ela me mostrou o que eu estava fazendo de errado e o que eu podia fazer de certo. O Espírito Santo falou, eu vou te ajudar, eu sou teu ajudador. O que ele está falando está certo, vai. Eu fui. Mas tem coisas, por exemplo, a questão de desbloqueios emocionais. Eu não penso da mesma forma que ele. Como é que eu vou... O desbloqueio emocional é o cerne da mentoria do Felipe. Como que eu posso caminhar com o Felipe se aquilo que é a base do trabalho dele eu penso diferente? Não posso. Porque ou eu vou atrapalhar o trabalho dele ou eu vou estar mentindo para mim mesma o tempo todo e talvez para as pessoas que estiverem comigo. Então Deus falou, ó, cada um segue seu caminho. E tá tudo certo, gente. A vida é assim. Quantas pessoas... Imagina se eu for ficar chateada igual hoje. Estava só eu e a Cris no início. Quantas pessoas podiam estar aqui e não estão? É a história de cada um, é a vida de cada um, tá tudo certo. Se um dia eu chegar aqui e não tiver ninguém, eu vou gravar a aula e vou colocar no YouTube do mesmo jeito. Sabe? Então, não tem... A gente, essa coisa que você fala, eu sei que muitas meninas, às vezes, já falaram comigo, nossa, Cícera, é igual a Vivi falar, é isso que eu quero fazer. Mas, Vivi, começa fazendo aí do seu lado. Eu também já estou fechando aqui, Soninha. Beijo, amor. Sabe? Começa a fazer do seu lado. Começa a fazer com um primo, com não sei o quê. Eu tenho um aluno, o Pedro. Eu sou professora, fui professora dele. Hoje eu sou professora dele e da irmã dele. A irmã dele é da sala da minha filha. Ele já está no 9º ano. As meninas estão no 8º. E eles têm um problema sério, porque o pai deles morreu em meio à droga e a mãe veio, acho que da 4ª ou 5ª vez que ela se internou. E os meninos se identificaram comigo.
E eu fiquei muito amiga deles, da mãe, a gente virou uma coisa só. Aí o que acontece? Quando ela voltou agora, eu falei, gente, como igreja não está reunida e tal, parará, vamos fazer uma célula. Nós 4. Eu, Michele, Pedro e Maria Fernanda. Por quê? Porque eu sei que a Michele precisa. Então, não vou colocar em rede social, não vou convidar ninguém para participar. É o meu tempo com eles. É o que Deus quer falar com eles através da minha vida, e é só com eles. Então, a parada, Vivi, é obedecer. Deus vai falar. Fala para um, fala para 2. Quando eu fundei esse grupo, quando eu e a Valéria formamos esse grupo, era só para reunião presencial. A gente não tinha pensado em vir para o online. Aí começou no presencial, na semana seguinte entrou a pandemia. Aí a gente teve que vir para as redes sociais. Na primeira reunião, bombou de gente. O povo adora. Na segunda reunião, tinha 6 pessoas. Nessa época eu não sabia, não tinha a existência. Não peguei essa parte. Que pena, mas estou pegando agora. Mas está tudo lá, está tudo guardado lá. Sabe? Da primeira para a segunda reunião, tomei uma ajustada violenta de Jesus. Jesus falou comigo, falou, lembra da palavra que eu te dei? Não negaste o meu nome. Abre teu olho. Não é você não, sou eu. Um dia eu estava vendo, gente, o Felipe com a veinha, e ele super carinhoso, ele chamou para participar, era uma senhorinha. Ele com carinho, com respeito. Eu comecei a chorar. O amor dele por aquela senhora estava me constrangendo. E eu falei, Deus, por que o Senhor me conectou com essa pessoa tão isso, tão aquilo? Me achando, né? Ele falou, mas não foi por sua causa, foi por causa das meninas do grupo. Eu, tá, desculpa. Meu Deus. Muito gostoso, gente. Eu acho que, assim, para mim, o principal é aquilo que eu falei com os meninos hoje. É ser autêntico, é ser quem você é falar o que está no seu coração, é viver o que você fala. Então, eu acho que tem sentido na vida de vocês, porque é assim. Não é o que eu falo, não é isso. É a verdade com que isso é construído. Então, flui. O Espírito Santo vem, ele sabe que ele pode ficar à vontade, ele muda o roteiro, ele me traz de volta para o roteiro. Tem dia que eu termino a aula, eu falo, gente, eu falei tanta coisa. Eu acho que se eu parar para olhar, está tudo desconectado. Eu nunca assisti uma aula minha de novo, porque eu acho que se eu assistir, eu não vou dar mais aula, não. Não, mas são aulões tremendos, grandes aprendizagens. Meu Deus, sempre, em todas. Incrível. Mas tá bom, gente, é isso, né? E eu não consigo, Cissa. Se eu não assistir a sua aula, para mim, tá faltando alguma coisa. Não, mas se você não puder assistir a minha aula, você vai colocar um louvor, você vai orar, você vai adorar. Até pus lá no grupo, né, que minha internet caiu. Falei, eu quero o link, eu quero assistir de novo. Mas eu amo de paixão. Mas tá bom, meninas. Vocês também são... Obrigada, Cissa, pelo seu tempo aí. Nós amamos. Tamo junto. Obrigada. Beijo enorme. Beijão, fica com Deus. Tchau, tchau. Daqui a pouco tô pondo lá. Gratidão. Tchau.